Fala galera, beleza? Bom, então hoje vamos pegar para lavar essas peças utilizando o diesel e vamos deixar tudo bem limpinho, tudo bem certinho para poder levar para retífica. Vamos ver se hoje o Bolt vai me ajudar aqui, né? O Bolt é meu ajudante. Vem cá, Bolt, vem. O Bolt é meu ajudante. Comigo o tempo inteiro, em todo lugar. Só que quando eu mexo com água, começa a mexer com torneira, com mangueira, aí ele foge. É, Bolt. Bom, antes da gente começar, dar uma limpadinha nisso aqui, né? Varrer essas folhas, recolher. E vou bater uma VAP rapidinho aqui nesse muro, porque tá feio. Tá com esse limo aqui, né? Tá bem feinho. A gente sabe que quando a gente lava com VAP, dali a pouco esse limo vai e volta, né? Ele aparece de novo. Vamos ver se a gente consegue terminar de montar todo esse motor e colocar tudo para funcionar antes desse limo voltar a aparecer na parede. Acabei me empolgando e não lavei bem com a VAP. Fica feio assim por causa da tinta, né? Ele arranca a tinta velha. Bom que tivesse assim com a tinta novinha. Tem que pintar essa parede aqui, mas acabei me empolgando. Tirei todo o limo dessa parede aqui, dessa aqui toda. Até esse quadradinho ali, até essa coluninha aqui. Ah, deu trabalho, viu? Nossa. Rastei esses vasos. Ficou bom. Ficou melhor do que tava, né? Ah lá, ó, nem me ajudou. Saiu correndo na hora que eu tava lavando a parede. E para continuar com qualidade o nosso trabalho aqui de recuperação de todas essas peças, montagem, tudo direitinho, todo esse ambiente vai ser melhorado para poder trabalhar com muito mais conforto, tranquilidade, acessibilidade e garantia de que a gente vai fazer um serviço bem feito, né? Então, o que eu fiz? Esses tanques aqui, eles estavam sem torneiras e sem sifões. E aí eu já coloquei também para poder agilizar, poder lavar as mãos ali, né? Não precisa ficar entrando com a mão suja de graxa em casa para lavar a mão lá. Tava sem aqui, né? Porque não é utilizado. Então já coloquei, agora já vai facilitar bastante a minha vida aqui no trabalho, né? Aqui também estava sem torneira e sem sifão, então já coloquei, já vai me ajudar bastante. Comprei essa bacia aqui, que é de pedreiro, de fazer massa de pedreiro, mas ela é muito boa, ela é bem grande. Eu vou conseguir apoiar aqui, né? Então vai ficar da maneira mais ergonômica ali para poder trabalhar. Coloco as peças ali dentro, lavo com diesel, então não desperdiço o diesel indo embora e também não descarto ele no ralo, né, de maneira normal, porque no combustível ele não pode ser descartado dessa maneira. E aí, para melhorar também a iluminação aqui, porque ó, só tem esse conjuntinho de lâmpada e ele tá bem ruim, só tá, ó, 4 lâmpadas, só tem uma funcionando, é antigo, tá feio, né, tá tudo enferrujado. Ele não ilumina praticamente nada aqui, então quando vai ficando mais tarde é difícil de trabalhar. Então comprei também essas lâmpadas, né, para poder colocar aqui assim nesses caibros, melhorar a iluminação aqui da minha bancada improvisada, do meu tanque de lavar peças aqui improvisado. Vai melhorar bastante. Então, comprei as lâmpadas de LED, comprei umas outras menorzinhas também para repor outros lugares que precisa aqui. Né? Comprei tomada, interruptor, um monte de coisa para colocar também tomadinha aqui e ali. Vai melhorar bastante aqui o ambiente, vai melhorar a qualidade de tudo que eu for trabalhando, for montando. Né? Vou conseguir organizar melhor ali todas as minhas peças. Isso vai me ajudar bastante. Bom, então vamos retomar aqui os reparos que a gente vai continuar fazendo no motor da Zafira. Precisa, então, lavar ainda as peças com diesel. Preciso deixar tudo bem organizadinho para levar para a retífica. Mas antes, eu quero mostrar para vocês como está ficando o nosso espaço aqui. Eu dei uma melhorada, dei uma organizada. Eu sou daquele tipo que não consegue trabalhar em algum lugar com as coisas desorganizadas, né? Com tudo espalhado, com tudo bagunçado. Eu gosto de deixar tudo bem organizadinho para a gente poder conseguir se achar, né? Enquanto a gente está trabalhando, para também ter mais agilidade no que é feito.
Então eu gastei um certo tempo aqui organizando o nosso espaço aqui, né, para poder ficar um pouquinho melhor. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês agora como que está ficando. Bom, e chegando aqui no nosso espaço, eu dei uma organizada aqui naquelas peças, nas ferramentas que estavam tudo jogadas. Eu peguei essa caixa aqui, que eu já tinha de ferramentas, que ela estava meio abandonada, e limpei ela, lavei ela, organizei todas as minhas ferramentas dentro dela, ficou bem melhor. Depois eu mostro para vocês direitinho como está organizado aqui, né? As caixas de peças eu dei uma enxugada aqui no que precisava, né? Coloquei aqui tudo o que eu estou precisando para trabalhar também, não está bem organizado, mas vai ficar melhor. Mas para melhorar aqui o ambiente, o que, que eu fiz? Eu coloquei essas duas torneiras e esses dois sifões nesse tanque aqui, porque não tinha. Aqui também dei uma arrumada, né? Dei uma melhorada, coloquei essa torneira, que também me ajuda bastante, né? Coloquei sifão, também estava sem, torneira e sem sifão aqui. Então, para a área do churrasco aqui também, quando vai fazer um churrasco, só uma carninha, já ajuda bastante, né? Coloquei um espacinho ali para eu poder descansar, sentar, tomar uma água, né? Aqui eu coloquei essa televisãozinha pequenininha, na verdade é um monitor, né? Então ele está ligado no Chromecast, na internet, para poder reproduzir vídeo do YouTube, assistir alguma coisa, escutar uma música quando eu estiver trabalhando aqui, não me sentindo sozinho. Coloquei esse quadrinho decorativo aqui, né? Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Então, bem importante colocar Deus à frente de tudo e lembrar que Ele está conosco. A bancada ali continua a mesma, as três mesas, mas eu provavelmente vou trocar, vou colocar uma bancadinha melhor. Organizei aqui também essas prateleiras que tinham duas escadas, coloquei elas em outro lugar agora, ficou melhor onde elas estão. E eu consigo organizar algumas coisinhas. Então tem umas caixinhas de ferramentas ali que eu utilizo, mas também elas estão ali só provisoriamente, né? Porque está descoberto. Tem minha bacia ali de lavar peças. As peças do motor da Zafira estão ali ainda, estão bem cobertinhos. Daqui a pouco a gente vai descobrir eles para poder tirar, para lavar. Coloquei tomada, né? Porque não tinha. Aqui era só a caixinha sem fiação, sem nada, né? Não era energizada. Então coloquei a caixinha de tomada aqui, tá me ajudando bastante. E ela é ligada por dentro com conduíte nessa caixinha aqui, né? Então as duas estão energizadas. Essa daqui, ela não vem energia de outro lugar, né? De outro conduíte. Deve até vir, mas eu não sei para onde que vem. Na verdade, é dali que sai um conduíte que vai para cima, mas eu não consegui encontrar o ponto de energia dele. Então, o que eu fiz? Eu alimentei essa daqui lá, né, com cabo de 2,5 para poder suportar bem a energia quando for ligado aí. E aqui eu peguei e passei essa fiação por aqui, né, e liguei aqui nessa tomada, que essa tomada é energizada. E aqui deu certo, ficou bom, funcionou, né? Consegui pegar a alimentação dela. E esse cabo verde, ele está saindo para vir aqui nesse interruptor que liga agora essas novas luzes de LED, essas lâmpadas de LED que eu coloquei aqui. Então elas iluminam bem, deixa bem clarinho aqui dentro, né? Quando está trabalhando até mais tarde, às vezes, ou até mesmo durante o dia, quando o dia está mais escuro, está mais nublado, então o espaço aqui está ficando muito bom mesmo, para poder trabalhar. Ainda tem outras melhorias que eu quero fazer, mas por enquanto tá bom do jeito que tá ficando, né? Ah, e também troquei a telha que estava aqui, que estava quebrada, e ela estava escorrendo água da chuva por aqui, estava apodrecendo essa testeira aqui, né? Então troquei essa telha aí também. Tô deixando o cantinho aqui bem aconchegante, bem confortável, bem completinho para poder trabalhar mais tranquilamente. Bom, e agora o que eu preciso fazer? Como eu tirei as escadas que estavam aqui nessas prateleiras, né, o escapamento da Zafira estava aqui também. Eu achei melhor colocar ela de volta lá no carro. E aí lá eu tenho que prender agora embaixo da Zafira, deixar ela presa ali nos coxins de escapamento, para poder ficar mais organizadinho ali, né? Por enquanto tá ali no chão, só coloquei ela lá no lugar. Vou arrumar ali agora, prender ele direitinho. E vou aproveitar também para pegar a gasolina da Zafira. Eu vou colocar aqui nesse galão, por conta do quê? O combustível está parado lá faz tempo, então muito provavelmente já está até estragado. Uma gasolina velha já. Para utilizar no carro fica ruim, né? É um combustível ruim já. Mas eu posso usar para lavar algumas peças que eu preciso e descarbonizar bem. Então a gasolina ali para utilizar para limpeza pelo menos vai ser bem útil. Então agora vamos lá na Zafira para poder colocar o escapamento dela de volta ali no lugar e também tirar esse combustível.
Bom, escapamento colocado lá na Zafira, já um serviço a menos aí para fazer. A gasolina que eu ia tirar dela para colocar no galão, eu vou deixar para fazer amanhã, porque vai fazer um pouquinho de sujeira, tem que pegar a bateria, tem que fazer uma ligação lá no relé da bomba de combustível, né, para ele poder sair ali pela. Olha que legal aqui, ó, o logo do canal. Não esquecem de seguir lá, curtir, compartilhar, comentar. Me ajuda aí com o meu canal, hein? Mas então, para poder tirar o combustível lá da Zafira, eu preciso fazer uma ligação direta ali no relé da, da bomba de combustível. Então é um pouquinho mais difícil de fazer. Eu vou deixar para fazer amanhã com mais calma, mais tranquilidade. E agora eu vou pegar então para lavar as peças, tá? Então eu já deixei aqui mais ou menos arrumadinho, né? Coloquei a minha bacia de lavar peças. Peguei aqui diesel, comprei mais diesel, tá? Não tem só isso aqui não. Mas coloquei numa garrafinha aqui que fica mais fácil de poder injetar. Ele tem embaixo da tampinha ele tem uma saidinha, um biquinho, né? Para poder direcionar, fica melhor. Um bombrilzinho, pincel, descarbonizante também, para algumas coisas que precisar, né? Eu vou tentar usar aqui nesse espacinho para poder lavar ali as peças. Então vamos tirar aqui, começar peça por peça. Ó, comando lavado. Olha como fica tudo bem limpinho, ó. Com diesel e bombrilzinho, né? Pincel. Fica tudo bem limpinho, ó. Aquelas marcas de corrosão que tinha aparecido, saíram tudo. Alguns pontos, ó, ele ainda fica meio marcadinho, tá? Mas não é nada demais, não. Ficou muito bom, ficou bem limpinho. E aí agora, para deixar as peças escorrendo, para poder usar a mesma bacia para lavar as outras peças, eu vou colocar dentro desse balde grandão aqui para escorrer o excesso de diesel. Então ele é bem grandão, bem profundo, né? Não vai estragar ele também, porque é só para escorrer o excesso de diesel para a gente não escorrer no ralo da pia, do tanque, né? Então, eu vou deixar escorrendo aqui, porque daí tira o excesso ele deixa aquela camadinha fina de óleo diesel nele, sem ficar escorrendo demais, e aí depois dele escorrido eu consigo embalar essas peças para levar para retífica. Ó, fica bem alojadinho aí, para ele poder escorrer. E agora vamos lavar o virabrequim. Bom, aí, ó, virabrequim lavadinho. Ó como fica bem limpinho. É claro, né, pessoal, que com algumas marcas tal, não vai sair, né? Não vai sair aqui com a limpeza. Mas acontece que esse virabrequim, eu só tô limpando ele para ele chegar na retífica bem limpinho, bem apresentável para eles poderem tirar as medidas, né, dos colos de biela, dos colos de mancal, da arruela de encosto, para ver qual vai ser o passo que vai dar. E também tem um detalhe, né? Esse mancal não, desculpa, esse colo de biela, ele é do quarto cilindro, que é aquele que deu problema. Então isso aqui é o mais provável que vai matar esse virabrequim. Pode ser que ele dê passe ainda, né? Mas pode ser que não. Então, se ele não der passe, aí é descarte. Aí não tem muito o que fazer, mas vamos ver como é que vai ficar. Bom, eu descartei o diesel, né, que ficou aqui no fundo, com a sujeira do virabrequim do comando de válvulas. Mas olha como eu gastei pouquinho, aquelas duas peças, eu devo ter, essa garrafa aqui tem 1 litro. Devo ter gasto uns 200, uns 300 ml, vai. 300 ml mais ou menos. Aqui, ó, tantinho que deu. Ó, lembrando que eu vou pegar e vou descartar esse diesel numa garrafa, né, uma garrafa PET para poder levar. E eu vou estar descartando esse diesel aqui, né? Eu vou estar descartando esse diesel, colocando ele numa garrafa PET para poder levar na oficina
do que tem aqui na rua, que eles vão conseguir descartar ele da maneira correta com óleo de motor usado. Assim não descarta ele na natureza, né? Então ele vai ter o destino certo. Bom, e eu ia lavar o cabeçote, né? Desse mesmo esquema que eu estava fazendo. Só que eu não vou lavar o cabeçote, não. O cabeçote eu vou deixar assim, porque ele no banho químico ele vai ser bem melhor para poder trabalhar. Até por conta também que eu preciso pegar e deixar de molho um pouco para tirar essa carbonização aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou lavar o bloco do motor, só que em vez de ser aqui em cima da pia, eu vou colocar a bacia aqui no chão, né, acho que por aqui é assim. Vou colocar a bacia no chão para poder colocar o bloco dentro e poder fazer essa lavagem. Só que com o bloco nesse posicionamento aqui, fica um pouco mais difícil de gravar, né? Peguei ele ali de cima, coloquei ele aqui, foi no muque mesmo, isso é pesado pra caramba. Bom, eu vou lavar ele aqui, vou ver se eu consigo deixar a câmera de um jeito que pegue aqui um pouco da lavação dele, tá bom? Então, pessoal, bloco lavado também. Eu sei que muitos devem ter pensado assim, ah, mas aí virou essa face superior aqui do bloco para baixo, danifica. Não, porque essa bacia ela é de plástico, né? Então ela é bem grossa, o fundo dela. Então ela compensa ali o ferro fundido do bloco, ele é bem mais duro do que o plástico, né? Então ele não danifica essa superfície. Mas também ele vai para a retífica para poder fazer uma plainada aqui, né? Tem que até tirar essa guia aqui também. Mas a maior preocupação que eu tinha nesse bloco aqui, além de toda. Isso aqui, pessoal, é um exagero, tá? De cuidado. Não precisa disso aqui tudo. Do jeito que você tira, você já pode levar para retífica. É um exagero de cuidado, mas eu gosto de trabalhar desse jeito, com tudo bem limpinho, tudo bem organizado. A minha maior preocupação que eu tinha eram os cilindros. Por quê? Os cilindros, a hora que eu bati a água, ele desengordurou, né? Ele tirou o óleo de proteção que estava nele para poder, quando ele foi lavado, né? Então, ele criou uma camadinha ali de oxidação. E agora eu vim com Bombril, né? Lavando. E pessoal, não se assustem, não fiquem preocupados. Por conta do quê? Tem que fazer o brunimento, né, nos cilindros. E isso que eu fiz ali de lavar com a mão, com Bombril ali, diesel, ele não danifica, tá, pessoal? É uma limpeza muito mais ali para tirar a sujeira e aquela camadinha de corrosão que ficou, que é bem pouquinho. Então, assim, o Bombril com diesel, ele mais deu uma polida ali do que realmente riscou. Lógico que ele já tem os riscos da peça ali, não está 100%, mas esses riscos também, no brunimento, ele já vai amenizar bastante. Então vai dar bem certo ali, tá? Então não se preocupem, o Bombril ali ele não riscou as paredes. Ele deu praticamente um polimento, mas nem o polimento também é o correto. Os cilindros, o correto ali é o brunimento, que é com uma lixa. Ali é uma lixa específica, agora eu não lembro qual é, mas eu vou mostrar depois como que faz um brunimento com a ferramenta específica. Para ele poder criar as achuras ali na parede do cilindro, de acordo com o grau e o ângulo que ele precisa para reter o óleo, a película de óleo suficiente, para que na subida e descida do pistão ele mantenha lubrificada ali a parede. Então isso aí foi só um capricho a mais assim que eu quis fazer, tá bom? Eu vou colocar o bloco. O bloco, eu vou ver se eu consigo colocar ele em pezinho ali dentro do latão, né? Para poder escorrer bem. Eu coloquei, tirei dali do balde, né? Tirei os comandos, já escorreram bastante. O vira também. Eu coloquei agora o bloco aqui dentro, né? Para ele poder escorrer bem. O diesel, né? O excesso. E aí o cabeçote, aproveitei e fiz o seguinte: eu deitei ele ao contrário aqui, né? Ele tá apoiadinho nos parafusos, nos colos ali. Os colos não, das capas, né? Do comando de válvulas. E aí eu peguei e passei esse descarbonizante aqui, né? Passei descarbonizante, dei um spray aqui
nas câmaras de combustão, câmaras de compressão, né? Câmaras de compressão para ir soltando um pouco dessa fuligem aí, dessa carbonização, para poder dar uma limpada melhor depois. E aí eu vou parando por enquanto essa limpeza das peças aí por hoje. Já está tarde, já está escuro, já está até de noite. Eu vou deixar para continuar amanhã. Enquanto isso, o bloco vai ali ficar escorrendo um pouquinho do excesso do diesel. Comando de válvulas e virabrequim já estão ok. Cabeçote, vou deixar marinando ali descarbonizante para poder tirar um pouquinho do excesso ali, né? Para depois eu poder limpar melhor. E tem as outras peças ainda que precisam ser limpas, né? Falta pistão, falta capa de biela, falta algumas outras pecinhas que depois eu vou deixar de molho também para poder limpar. Beleza? Dia seguinte aqui, galera, na oficina do Ayrton. Bom, ontem o que eu fiz? Depois que eu terminei o vídeo, né? Deixei o cabeçote aqui viradinho para com as câmaras de compressão para cima, né? De molho no óleo diesel para ir amolecendo essa crosta de carbonização, poder dar uma limpadinha melhor. Peguei os pistões também que estavam na caixa, guardados nas caixas, né? Deixei eles aqui em ordem, então do primeiro cilindro, segundo, terceiro, quarto cilindro, para poder deixar de molho e remover a carbonização. O virabrequim ficou muito bem limpinho. Os comandos de válvula também ficaram bem limpinhos. O bloco ficou aqui, né, escorrendo o óleo diesel dele. Ficou bem limpinho também. Daqui a pouco eu vou tirar ele para colocar ali na bancada. Mas para isso eu preciso terminar de limpar aqui o cabeçote e deixar num lugar guardadinho, bonitinho, essas peças que já estão lavadas, né? Então agora eu vou pegar aqui para lavar esses pistões. E para deixar tudo mais organizado, eu já então tirei o bloco dali de dentro do balde, coloquei ele aqui para escorrer o excesso de óleo diesel. Tirei também o sensor de detonação, né, que estava fixo aqui ainda, já tirei e deixei com o parafusinho dele preso ali junto, né, para não confundir com outros parafusos. E troquei esse papelão aqui também, né, porque o antigo já estava bem sujo e já estava meio que bagunçado, né, coloquei um inteiriço ali, ficou muito bom. Coloquei o cabeçote que estava ali de molho, né, deixei ele aqui escorrendo o excesso. Daqui a pouco eu vou limpar ele. E dos pistões, eu coloquei eles aqui numa ordem bem certinha para não perder, né? E até deixei aqui esquematizado, né? Qualquer primeiro cilindro, segundo cilindro, frente do motor, frente do carro, lado do volante, lado das correias, parte de trás do motor do carro. Então tá tudo aqui, né? Aqui as capas de mancais com com as suas bronzinas, né? Os pistões, as capas de biela com as suas respectivas, com seus respectivos casquinhos, né? Então bora lavar o restante das peças. O virabrequim e o comando de válvulas, eu já deixei eles bem escorridos, né? Como aquela última filmagem estava aqui. Eu já coloquei eles dentro dessa caixa dedicada. Tá só o virabrequim e os comandos ali dentro. E eu embalei eles em saco plástico. Então eu coloquei eles assim. Esses aqui são os comandos, né? As polias dos comandos. Os dois comandos estão ali bem embaladinhos. E aqui o virabrequim também bem embaladinho. Porque daí agora, como já está lavado e embebido em óleo diesel, né? Então eu deixei eles escorrendo o excesso e coloquei eles no saco plástico para ficar mais armazenado. E é o que eu vou fazer agora com o restante das outras peças aqui. Vou tirar o bloco aqui da bacia, né, para poder usar essa bacia. Antes de colocar o bloco aqui, eu lavei bem ela para tirar toda a sujeira que tinha aí das outras peças que eu tinha lavado. E agora eu vou tirar ele daqui. Vou colocar outro papelão aqui para ajudar, né, a reter ainda um pouquinho do diesel que ainda vai estar escorrendo. Eu vou deixar ele posicionado de um jeito também
que continue com a mesma disposição ali daquilo que, por exemplo, você está mexendo aqui na frente do motor, na frente do carro, para eu não confundir ali as peças, né, de ordem de sequência. Então, é como se eu visse aqui o motor a frente do carro, e aqui é a frente do motor, né? Então, aqui o primeiro cilindro, segundo, terceiro e quarto. Aqui o lado das correias, e aqui o lado do volante do motor com o câmbio. Deixar minha tabelinha aqui guardadinha. E agora bora lavar então. Lavar, né, que quando eu quero dizer, é dar uma limpadinha melhor, né? Já ficaram de molho aqui bastante, para tentar remover a carbonização, mas agora eu tenho uma péssima notícia em relação aos pistões, né? Bielo eu já até sabia mais ou menos como é que estava a condição, mas já sabia que iam ter que trocar, né, as quatro bielas, as quatro capas, os parafusos também, mas eu vou mostrar aqui um detalhe para vocês que me deixou bem chateado para vocês poderem entender. Então, aqui, né, em primeiro, segundo, terceiro e quarto. O quarto cilindro foi o que mais deu problema em tudo, foi onde mais marcou o virabrequim, né, estragou mais. Os casquilhos dele são os mais danificados, né, não sei se vai dar para focar aí, são os mais danificados. Ficou bem fininho, até perdeu a marquinha dele aqui de travamento, porque ele girou, né? Ele danificou a biela, né? Olha como é que ela está em relação às outras, né? Uma boa e a ruim aqui, né? E aí vem a maior questão. Biela eu já sabia que ia ter que trocar, né? Mas os pistões, depois que ficou um pouquinho mais limpo, que eu tirei o excesso de sujeira e tal, esse pistão aqui, os outros também estão riscados. Mas olha como está a condição dele. Agora que deu para ver melhor, esses riscos estão muito profundos. Inclusive, quando passa a unha aqui, né, neles, a gente sente segurar um pouco, né, na unha que foi criada. E isso aí praticamente já matou o pistão. Então eu vou ter que trocar mesmo os quatro pistões. E torcer para que o índice de ovalização e desgaste que tem aqui nos cilindros, que eles ainda estejam dentro do nominal. Que os danos tenham sido apenas aqui nos pistões, né? Todos os pistões estão riscados, né, dos dois lados. É normal, ó, ó o risco desse aqui, ó. Esse aqui já tem um risco bem mais profundo. Ó, esse aqui enrosca bem para valer a unha. Ó, como enrosca. Isso porque minha unha é bem curtinha, né? Minha unha é bem curtinha, mesmo assim. Ó. Então isso aqui já é o indício de então isso aqui já é o indício de que morreu esse pistão, né? Esse não, todos os pistões. Já não vai dar para aproveitar porque o risco dele está muito profundo. Isso vai causar cada vez mais danos ali no cilindro. Então, lá na retífica, eles vão fazer a medição com o súbito para verificar no diâmetro aqui qual é o índice de ovalização e conicidade. Ovalização, ele acaba fazendo o quê? Ele aumenta esse diâmetro aqui e esse aqui ele permanece. Então, ele está ovalizado, né? E o conicidade é que o cilindro, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui melhor. O cilindro ele tem que estar retinho, né? Ele tem que ser um cilindro reto. Então, o que ele vai fazer? No meio do percurso ali do pistão, no meio dele é onde ele exerce maior força por conta do ângulo que a biela está empurrando o pistão, né? Porque quando ele está lá em cima, a biela está reta. Quando ele está lá embaixo, a biela também está reta. Né? Mas quando ele está no meio, a biela está angulada. E isso ele faz com que ele empurre o pistão para lá e empurre o pistão para cá, né? Na subida e descida ali que o pistão e a biela vão fazendo esse movimento aqui, né? Movimento parecendo uma canela ali no pedal de uma bicicleta. Então, a conicidade vai medir isso. O quanto o diâmetro está aqui em cima, aqui embaixo, né, que é o ponto morto superior, ponto morto inferior, e aqui no meio, quanto ele já abriu. E isso é o que vai definir
se esse bloco vai dar para manter sem retificar, apenas com brunimento, ou se ele precisar retificar, ele já está na medida de 1 milímetro, que é a tolerância máxima. É o máximo que tem de retífica é 1 milímetro, né? E ele já está em 1 milímetro. Esses pistões aqui eles já são de 1 milímetro. Se ele tiver ultrapassado a tolerância de, de utilização, porque rodou só 30 mil quilômetros, pode ser que ele ainda não tenha danificado isso tudo. Os pistões, pode ser pela qualidade da marca desses pistões aqui, que também não sei qual é a marca deles, mas pode ser que eles, somente sendo substituídos, já resolvam. Somente a retífica vai poder me dizer qual é a situação. Só que, se esses cilindros estiverem muito danificados, não vai ter o que fazer, vai ter que encamisar esses cilindros. O que seria? A retífica vai fazer um trabalho para remover a parede desses cilindros, né? E vai encamisar, vai colocar uma camisa nova aqui dentro do bloco. No processo de retífica, ela vem retificada, vem nas medidas exatas de interferência e tolerância para que ela entre prensada e fique totalmente justo. Essa peça que ela tem que ser aquecida, os cilindros eles têm que ser resfriados. Tem todo um processo de retífica para que ele entre aqui e a partir do momento que eles igualarem temperatura, ele trave ali os cilindros, né? Então esse é o processo de encamisamento. Lado bom, o que é? No encamisamento, ele volta ao padrão standard, né? Que seria o diâmetro dele sem retífica nenhuma, que seria a medida original. Como já vai ter que trocar os pistões, daí já compra pistão standard também para aqui, né? Só que é uma notícia que a gente vai ter que ter lá. O que eu tinha em mente é que a gente ia trabalhar apenas daqui para baixo, que seria virabrequim, bielas, casquilhos, capa de biela, virabrequim, verificar aqui também no mancal, né, porque ele tem que acompanhar. Como eles já estão todos na medida 0,25, tanto os casquilhos e as bronzinas aqui dos colos de mancal, vai ter que ver se ele vai manter. Aqui no colo de mancal ele não vai manter. Se aqui passar para 0,50, aqui também passa. Se aqui passar para 0,75, aqui também. Se aqui passar para 1 milímetro, aqui também. Só que tem que torcer agora para que ele não chegue acima de 1 milímetro. Porque se chegar acima de 1 milímetro, aí eu vou ter que trocar o virabrequim, vou ter que comprar outro virabrequim, além de outros pistões, além de outras bielas. Os pinos também não vai dar para ser aproveitado, por quê? Esses aqui até que estão girando relativamente livre, né? Estão girando aqui sem esforço, apenas com aquela pressão nominal que ele tem. Mas aqui o do quarto, ó, ele já tá mais rígido. Ou seja, ele já pode ter um empenamento aqui da biela. Da biela não, desculpa, do pino. Já pode ter um empenamento. Então isso aqui é um conjunto novo. Aqui já deu para ver. São 4 pistões novos, 4 pinos novos, 4 bielas novas, 4 capas de bielas novas, porque a capa de biela ela vem junto com a biela, né? Eles não é o conjuntinho, né? O jogo de casquilho e bronzina novo, só que aí vai depender da medida de qual ele vai aceitar aqui de retífica ainda, né? E torcer também para que aqui nos colos de biela aqui do bloco, nos colos de mancal aqui do bloco, eles ainda estejam também dentro da tolerância, né? Então, o gasto aí já está subindo cada vez mais para reparo dessas peças. Mas faz parte. E quando eu peguei esse projeto para fazer, eu já sabia que o estrago aqui estava grande, porque se o motor chegou a travar, ele já tinha serviço de biela, bronzina, seria o meia-sola, né? Seria apenas a parte de baixo. Mas isso já era garantido de ter que fazer. De pistões, apesar da carbonização, né, até esqueci de mostrar para vocês como que está o índice de carbonização, mas está bem forte. Está bem forte, né? Eu vou lavar ele aqui agora. Nem compensa muito lavar essas peças por conta que vão ter que ser trocadas. A gente já sabe que vai ter que ser trocado, né? Mas então o que eu vou fazer? Até ao invés de perder tempo lavando isso aqui, eu só vou deixar escorrer bem direitinho, deixar todas as peças ali certinha, uma a uma, para saber a sequência. Vai ser trocado, não vai muito precisar da sequência, mas é porque na retífica eles consigam entender certinho o que foi que aconteceu com cada cilindro, com cada colo de mancal, com cada colo de biela, no sentido correto, né?
Apesar de que eles vão precisar medir tudo muito certinho. Então, às vezes, nem a sequência aqui também ajudaria tanto, mas tudo aquilo que otimize também gera organização, gera limpeza, gera cuidado e carinho. Todo cuidado é pouco, né? Principalmente na montagem. Então, agora, a gente está fazendo a parte do diagnóstico. A limpeza faz parte do diagnóstico também. Já dá para saber e ter uma prévia mínima daquilo que vai precisar, né? Pistões. Esse conjunto aqui, né, com exceção das capas de mancal, vão ser trocados. Isso aqui vai ser trocado. Só vou deixar guardadinho e limpo para poder levar para a retífica e eles terem noção ali de qual foi o estado que chegou. As capas de biela, de mancal, vão ser utilizados os mesmos. Vai ser verificado o índice de ovalização ali também que eles sofreram. Mas isso aqui já é mais difícil de acontecer algum problema, eles não tinham riscos tão feios, né? Na verdade, não tinha risco feio nas bronzinas. Apenas aquele desgaste mesmo superficial de quilometragem rodada ali que não chegou a danificar muito, né? Então, muito provavelmente, mas vai ser trocado pela mesma retífica do deck do... Quem vai mandar é o virabrequim, né? O virabrequim é que vai mandar ali nos colos de biela quais são os valores de retífica que ele vai dar. E aí, por consequência, os colos de mancal vão acompanhar. Se for zero, já está em 0,25. Se conseguir passar para 0,50, que eu duvido muito, por conta do dano que causou aqui no colo de mancal do quarto cilindro. Então ele vai passar todos para 0,50 e colo de mancal para 0,50. E por aí, e daí por diante, né? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou deixar escorrer essas peças aqui, na sequência certinha, aqui dentro da bacia escorredora, né? Vou tirar, porque eu tinha deixado de molho para poder limpar melhor, mas aí eu consegui ver essas questões aqui dos riscos, eu não vou perder tempo limpando muito bem essas peças. E do cabeçote, eu vou dar só uma pincelada boa ali de tudo que ele tem para pincelar e vou guardar tudo nas caixinhas aqui direitinho, para poder levar isso aqui tudo para a retífica, bem organizado, bem limpinho. Lembrando também que lá na retífica eu vou pagar pelo banho químico também, de tudo, né? Quando essas peças voltarem, elas não vão voltar lambuzada de diesel, nem com óleo de corte, nem com farpa ali farpa, né? Cavaco de retífica. Não vai voltar com nada. Por quê? Porque depois que eles fazem isso aí tudo, eles dão um banho químico, embalam todas as peças ali em plástico filme para ficar isoladinho. E aí quando a gente volta com ele da retífica, coloca aqui, a gente faz toda a montagem dele direitinho, oleando com óleo do motor todas as peças internas para que ele já comece o primeiro funcionamento ali bem lubrificado, bem certinho. Então não vai nada voltar engordurado. Vai ter o banho químico lá na retífica que vai ajudar bastante também. Não, vocês não imaginam o quanto isso aqui é pesado, viu? E aqui não tem uma distância muito prática para eu conseguir colocar aqui em cima, né? Eu tenho que colocar lá a peça mais afastada assim, então é muito pesado, muito pesado. Eu vou tirar o cabeçote aqui para colocar dentro da bacia e deixar escorrendo ela. Vou dar uma pincelada, né? Mas também é uma peça muito pesada, mas nem se compara ao que pesa o bloco, né? Agora imagina quando você vai trazer lá da garagem para esse espaço aqui, né? Eu trouxe num carrinho de carga para cá, mas ele veio com montado, né? Os pistões, virabrequim, o volante, a grade inferior, ele veio praticamente ali fechado, né? Com volante, disco de embreagem, platô, e é pesado pra caramba, e fora que ele não tem um ângulo muito certo, então eu também tive que tomar bastante cuidado para não bater nenhuma das superfícies aqui, que tem que ter mais cuidado, né? Que é a face superior, a face inferior do cabeçote. Lá na hora, né? Com ele é mais levinho, né? Mais levinho, mas também é pesado. Dali eu já coloquei com os papelões, né? Já deixei ele meio que embrulhadinho e trouxe ele na mão. Agora o bloco foi sofrido para trazer para cá, viu? Para colocar ele aqui dentro desse balde, né? Que ele escorre o excesso aqui, né? Deixa ele aqui para escorrer o excesso. Para colocar ele aqui dentro. Para tirar, para colocar aqui nessa bacia para escorrer. Para colocar aqui em cima. Para colocar aqui de volta, para trocar esse papelão. Olha, isso aí dá um trabalho. É cansativo. Ó, eu já sequei aqui as peças, né? Com paninho. Prendi as capas de biela
respectivas estão continuando na mesma sequência ainda. Né? Tudo que está aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto cilindro. Aqui, dá pra gente ver, ó, como já é 0,25. Deixa eu achar aqui na capa de branco. Ó, ele já está na retífica 0,25. Não sei se dá para ver aí, ó. 0,25. Para levar lá para a retífica, eu vou colocar aqui dentro, né? Vou dar uma apertinha só com a mão, só para ele poder ficar pressionado. Esses aqui, que são os mais fininhos, os mais danificados, né? Vou contar danificado. Isso porque ele girou, né? Então ele comeu parte da biela, né? Olha como ficou fundo lá. Olha o novo. Novo não, né? Menos gasto. Mas a diferença. Ficaram bem fininhos, perderam as marcas, tudo. Né? Dos colos de mancal, olha a diferença. Como tá. Tá bonito. Não tá exatamente bonito, mas olha como desgastou bem menos. Bem menos, né? E esse aqui, ó, essa bronzina, ela é diferente. Ela é chamada de arruela de encosto. Por quê? Ela tem essas orelhinhas aqui, né? Essas abas laterais. Por quê? Quando ela fecha aqui na capa do mancal, ela fica com essa orelhinha para fora. Essa espessura aqui, ó, que fica para fora de ambos os lados, é o que faz a compensação aqui no virabrequim, né? Dele não correr para lá e nem para cá. Só que esse aqui também já estava com desgaste. Por quê? Já dá para perceber que o volante chegou, o virabrequim, né, chegou até essa folga nesse sentido, porque o volante chegou a dar uma raspada aqui, ó. Bem de leve, mas raspou. O volante não tá aqui agora, né? Tá ali, tá guardado ali embaixo. Ele é bem pesado para pegar aqui para mostrar para vocês. E ele também não foi limpo ainda. Ele também tem essa marquinha aqui atrás. Então isso aqui é bem importante também de ver. Vou virar o bloco aqui só para mostrar para vocês qual que é o posicionamento das capas de mancal. Pronto, já virei ele, né? Pessoal, essa mesa é de madeira, tá? Aqui tem papelão também para compensar, então não tem problema essa superfície ficar em contato aqui, tá? Suportando todo o peso. Ele não vai danificar ali a face. E também, eu tirei a única guia que tinha aqui, né? Ele tem duas. Tem uma guia nessa ponta e uma guia naquela outra ponta, na face superior. Uma já tinha saído fácil, a outra eu tirei agora. Né? Aí que eu vou fazer? Eu vou colocar as capas de mancal posicionadas aqui, né? São elas que fixam o virabrequim. Então, ó, os colos de mancal não estão feios. Tá tudo até que bem certinho. Então, eu vou colocar com as bronzinas e as capas aqui para poder mostrar qual que é a sequência delas aqui, tá? Posicionei aqui, né? As capas de mancal junto com as bronzinas, né? Elas estão com esse afastamento aqui porque tem que chamar no parafuso aqui assim, né? Para ele poder fechar bastante exatidão. Né? Como as peças estavam fora, ela pega, ela abre um pouquinho. Né? Mas ó, tá tudo posicionado. Ó. Então é desse jeitinho que fica. Né? Tem que observar muito bem o posicionamento dos casquilhos, porque ele tem montagem correta. Né? Ele tem, além dessa trava aqui, ele tem um canal de lubrificação. Ele tem que ficar bem certinho. Né? Pode montar nenhum invertido aí, porque senão mata o serviço todo, mata o motor. Né? Então aqui só para vocês poderem ver como que fica as capas de mancal no bloco. Né? E esse bloco ele não fica aberto assim, direto, né? Ele ainda tem uma grade, tá guardada ali nas caixas, né? Ele tem uma grade que ainda vem aqui, ó, e fecha isso aqui tudo. Trava ele aqui assim, né? Ele tem como se fossem umas grelhas, né? E passam, prendem aqui, e ele faz esse travamento aqui do bloco. Então, é um motor bem construído, né? Com exceção de algumas partes de engenharia ali, por exemplo. A tampa de válvulas que não. A tampa de válvulas não foi bem projetada. Mas todo o restante aqui é muito bem projetado. Isso aqui é um motor que já vem desde a década de 80, utilizado primeiramente no Monza, é o Família 2 da GM, né? É um motor muito bom, muito bom. Mas, como ele já foi aberto, já foi mexido, então algumas peças muito provavelmente não eram tão de boa qualidade, né? Eram de segunda linha.
Eu não lembro as marcas das peças que eu comprei da outra vez, vou ver se eu encontro, mas as bronzinas, né, os casquilhos, muito provavelmente não eram de boa qualidade. As bielas eram boas. As bielas provavelmente até são originais, porque, ó, GM, todas elas estão escrito GM, né? Tem de um lado demarcação com as numerações, né? E do outro lado com o logo da GM. Então, as bielas são originais. Os pistões não são originais. Eu não sei nem que marca que é, mas ele tem esse lado aqui. Ele tem esse K aqui dentro, né? Vou ver que marca que é essa. A parte de cima aqui já não dá mais para ver nada escrito do que tinha escrito, né? Esse risquinho aqui, ó, fininho. Esse aqui fui eu que coloquei, eu que fiz, né? Para marcar se pistão 1, né? Pistão 2. Para marcar ali para não me perder tanto na conta, tá? Daqui a pouquinho eu vou colocar aqui, mas aí já não precisa muito ver. Só queria mostrar mesmo aqui as capas de mancal. Então, galera, eu vou encerrando esse vídeo por aqui, porque só a pincelada ali que eu vou fazer no cabeçote também não é tão interessante de ficar mostrando. E depois também, já pegando essa peça, já vou botar ela de novo para escorrer o excesso de diesel. Vou dar uma embalada em saco preto, né? Porque eu estou sem plástico filme aqui para conseguir embalar melhor. E também gastar muito plástico filme para só chegar lá na retífica e eles arrancarem tudo, né? E jogar fora no lixo. Então vai ser um saco de lixo mesmo. Né? São sacos fininhos que eu tenho aí que para utilizar para lixo eles não, também não servem muito porque eles não aguentam muito peso, eles rasgam fácil. Então não é tanto dinheiro perdido, né? Então eu não vou filmar agora a limpeza do cabeçote, que também não vai fazer tanta diferença. E vou encerrando esse vídeo por aqui. E muito provavelmente o nosso próximo vídeo vai ser já chegando lá na retífica com as peças para serem analisadas, avaliadas por ele. E lá, se eu conseguir filmar lá dentro da retífica, eu mostro para vocês. Senão, eu tenho que preservar o direito do estabelecimento de não querer ser gravado, né? Se eles deixarem, beleza, melhor, mas se eles não deixarem, eu também não vou insistir muito, não. Né? Vou deixar eles fazerem o trabalho deles direitinho, vou pedir para eles me explicarem muito bem, me mostrarem as medidas ali, com tudo na minha frente, porque se eu tivesse todo o ferramental para poder fazer as medições eu mesmo aqui, já seria muito melhor para eu também saber qual a decisão a ser tomada. Né? Decisão a ser tomada, que eu quero dizer também é o quê? É somente saber o valor que vai dar. Porque a gente está num ponto que não tem muito como voltar para trás. Dependente do que tiver que fazer, vai ter que ser feito. Não tem como pegar e falar assim, ah não, ficou muito caro, passou do valor da FIP do carro aí, não adianta, não compensa fazer. Não, é um projeto de ressuscitar um veículo já praticamente antigo, né? Não chega a ser um carro antigo, uma relíquia, né? Ele é um carro moderno, mas já é um carro que não é mais novo, não é um carro atual. Ele é um carro com 25 anos de idade, com 240 mil quilômetros, que o valor de venda dele é baixo. Então compensa agora a gente fazer o quê? Recuperar esse motor, tentar utilizar ele da melhor maneira aí também, por mais alguns anos, por mais algumas quilometragens, se conseguir fazer uma venda dele do valor. Não, corta isso aí. Para ele continuar servindo por mais alguns anos aí a nossa família, ou a quem for acabar ficando com um carro aí, mas que tenha por mais algumas quilometragens aí garantida. Né? Então agora é um ponto sem volta. Que for para ser gasto aqui, vai ter que ser gasto. E tem que ser da melhor qualidade possível, para que não seja jogado nem tempo, nem dinheiro, e nem o esforço físico e o carinho que está sendo aplicado aqui seja jogado no lixo. Né? Seja tudo bem aproveitado. Então é isso, galera. Eu agradeço muito aí por me acompanharem. Desculpa a demora para estar postando os vídeos, mas é porque também eu preciso ter uma. Eu já tenho as minhas outras tarefas, trabalho, né, que eu faço, e eu tenho que pegar somente os momentos livres que eu tenho, momentos livres que eu tenho, para poder vir aqui e mexer. Então acaba demorando muito, além do tempo de eu ter que organizar todos esses vídeos, sabe, editar, subir no YouTube, fazer as postagens ali. Então, me desculpem pela demora. Muito provavelmente
Os próximos passos, eles vão ser em intervalos mais curtos, para eu conseguir postar com mais eficiência para vocês. E é isso. Curte, compartilha, me ajuda aí com o meu canal. Comenta aqui o que você está achando dessa série, se você tem um carro parecido, se você está numa situação parecida, se você tem um projeto que você pretende executar desse tipo. Comenta aí para a gente poder bater um papo e também dê sugestões aqui do que eu posso estar apresentando no canal para vocês. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima.